Imagine por um momento um mundo antigo cheio de mistérios e divindades poderosas. Neste mundo, as histórias das escrituras sagradas da Bíblia se entrelaçam com mitos e lendas, criando uma tapeçaria rica e fascinante. Entre essas histórias, emergem deuses antigos, figuras que capturaram a imaginação e o temor de muitos. Vamos começar com Baal, o imponente deus cananeu da fertilidade e tempestade. Imagine o som do trovão e a esperança de chuva. Isso é Baal, um símbolo de força e promessa. Ele desempenha um papel central no confronto com o profeta Elias, um momento épico onde a fé é posta à prova. No auge desse drama, em 1 Reis 18 ao 21, Elias desafia o povo de Israel com uma pergunta poderosa: quem vocês vão seguir? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se for Baal, sigam-no. Uma escolha crucial, uma cena carregada de tensão e significado. Agora pense em Azerá, frequentemente vista como a consorte dos deuses, um símbolo de maternidade e fertilidade. Seu culto, cheio de mistério e sedução, se espalhou sutilmente entre o povo de Israel. Em Juízes, do 6 ao 25, Deus dá a Gideão uma missão desafiadora: destruir o altar de Baal e cortar o bosque dedicado a Aserá. É uma história de rebelião e coragem, onde a fé desafia o status quo. E finalmente Adeon, um deus menos conhecido, associado ao grão e à agricultura. Sua história é uma de humilhação e derrota, marcada pelo episódio em que a Arca da Aliança, um poderoso símbolo da presença de Deus, é colocada em seu templo. Em 1 Samuel do 5 ao 4, os filisteus descobrem Deon caído, uma imagem poderosa de submissão perante o poder supremo do Senhor. A história dos deuses antigos é repleta de personagens intrigantes, e Moloque é um deles, um nome que evoca arrepios. Este deus é infamemente conhecido pelo terrível ato de sacrifício infantil, um ritual que vai contra tudo que é puro e sagrado. A Bíblia, em Levítico do 18 ao 21, nos adverte com seriedade: jamais permita que seus filhos sejam oferecidos a Moloque. É um lembrete poderoso do quão distante a humanidade pode se afastar da bondade. Então há Astarte, a deusa Sidônia, um símbolo do fascínio perigoso das deidades estrangeiras. Ela é a personificação da sedução, levando as pessoas à idolatria e à imoralidade. A história de como até mesmo o sábio rei Salomão foi seduzido por ela, conforme mencionado em 1 Reis do 11 ao 5, é um conto de advertência sobre os perigos das tentações. E não podemos esquecer de Quemos, a divindade moabita de guerra e conquista. Em Juízes do 11 ao 24, ele representa um desafio para Israel, questionando as terras que cada deus providenciou para seu povo. É um momento de reflexão sobre o destino e a fé. Finalmente, nos deparamos com Deon, também conhecido como Denã, um dos mais antigos deuses da Mesopotâmia, remontando a 3.000 anos antes de Cristo. Este deus, considerado o pai de Baal, tem um lugar especial na história e na espiritualidade. O culto a Deon pelos filisteus era único, marcado por rituais e práticas específicas, embora a Bíblia não entre em detalhes sobre esses costumes. Interessantemente, Deon é muitas vezes retratado como uma figura meio humana, meio peixe, simbolizando seu domínio sobre a terra e o mar. Esta imagem, encontrada na arte e na literatura do Oriente Médio Antigo, não é uma descrição bíblica, mas uma interpretação arqueológica e histórica. Essa representação sugere que Deon era um deus da fertilidade, da agricultura e possivelmente do mar. No entanto, é importante notar que, enquanto essas representações visuais vêm de fontes externas à Bíblia, a narrativa bíblica foca mais nas histórias e lições teológicas relacionadas a Deon. Pense por um momento em Deon, um deus antigo cuja figura misturava elementos humanos e aquáticos. Esta imagem intrigante de Deon nos leva a crer que o culto a ele era uma experiência rica e complexa, envolvendo ofertas, orações e até sacrifícios. Embora os detalhes exatos desses rituais sejam um mistério, uma coisa é certa: os filisteus tinham uma devoção profunda por Deon, vendo-o como um guardião de proteção, prosperidade e sucesso militar. Cada vitória e conquista dos filisteus era vista como um reflexo do poder e influência de Deon. Imagine agora as cerimônias dos filisteus, onde comida, bebidas e objetos simbólicos eram ofertados em reverência a Deon. A Bíblia menciona Deon em 2 ocasiões significativas, entrelaçando sua história com a dos juízes de Israel e os reinados de Samuel e Saul. Deon surge primeiramente na emocionante narrativa de Sansão, o herói israelita dotado de força divina para libertar seu povo do jugo filisteu.
Mas a história toma um rumo trágico. Sansão se apaixona por Dalila, uma mulher filisteia. Dalila, com sua astúcia e charme, descobre o segredo da força incomparável de Sansão. Seu cabelo jamais cortado, um símbolo de sua ligação divina. Com o corte do cabelo de Sansão, ele perde sua força sobrenatural e é capturado pelos filisteus. Agora visualize a cena no templo de Deon, descrita em Juízes capítulo 16, do 23 ao 24. Os líderes filisteus se reúnem para um grande sacrifício em honra a Deon, agradecendo-lhe pela captura de Sansão. A multidão, em um momento de júbilo e gratidão, louva Deon proclamando: Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Eles celebram a vitória sobre aquele que outrora devastava suas terras e abatia seus guerreiros. Imagina a cena. Os filisteus, triunfantes, atribuem a queda do poderoso Sansão ao seu deus Deon. Eles acreditavam firmemente que Deon superou o Deus de Israel, entregando Sansão em suas mãos. Esta vitória os levou a oferecer um grande sacrifício a Deon, uma demonstração de sua gratidão e alegria pelo que acreditavam ser uma intervenção divina em seu favor. Mas a história de Sansão toma um rumo inesperado e inspirador. Em meio a uma grande celebração dos filisteus, Sansão, agora cego e humilhado, é trazido para servir de diversão. Ele, guiado por um jovem, se posiciona entre as colunas que sustentam o edifício. É aí que Sansão faz um último pedido a Deus por força. Suas palavras em Juízes do 16 ao 30 ressoam com poder. Deixe-me morrer com os filisteus. Com toda a sua força, Sansão derruba as colunas e a estrutura desaba sobre os filisteus, matando mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Este ato heróico e trágico destaca a ineficácia da fé dos filisteus em Deon, que não pôde salvá-los. A verdadeira beleza desta história, no entanto, está no que ela revela sobre a força em meio à fraqueza. Sansão, no ponto mais baixo de sua vida, depende completamente de Deus. Esta dependência contrasta fortemente com seu passado, onde raramente o vemos como um homem de oração. Em sua maior vulnerabilidade, Sansão se volta sinceramente para Deus. Esta humildade é ilustrada pela sua necessidade de ser guiado por um jovem. Em sua última e maior vitória, Sansão demonstra que a verdadeira força surge da entrega total a Deus, especialmente em tempos de fraqueza. Na emocionante narrativa de 1 Samuel, versículo 4, encontramos um dos momentos mais dramáticos da história bíblica, a perda da Arca da Aliança pelos israelitas em uma batalha contra os filisteus. Esta história começa com Hofni e Finéias, os filhos de Eli, cuja corrupção moral havia provocado o descontentamento de Deus com Israel. Eles tomaram uma decisão fatídica ao levar a arca para o campo de batalha, acreditando que isso lhes garantiria a vitória. Mas, ironicamente, a presença de Deus já não estava com eles. Os israelitas, depositando sua fé no objeto sagrado, não perceberam que haviam perdido o favor divino. O resultado? Uma surpreendente vitória filisteia e a captura da arca, como se lê em 1 Samuel do 4 ao 11. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. O enredo se aprofunda quando os filisteus levam a arca para a casa de seu deus Deon, colocando-a ao seu lado. Aqui, o inesperado acontece. Os habitantes de Asdod, ao amanhecerem, descobrem Deon caído de rosto no chão diante da arca do Senhor. Eles o recolocam, mas na manhã seguinte, a cena se repete de forma ainda mais dramática. Deon novamente caído, desta vez com a cabeça e as mãos cortadas, deixando apenas seu tronco. Esta sequência de eventos é impactante e simbólica, mostrando o poder do Deus de Israel sobre as divindades filisteias. Imagine o assombro dos filisteus, que haviam exultado em sua vitória, atribuindo-a a Deon. Eles acreditavam que a presença da arca no templo de Deon simbolizava a supremacia de seu Deus sobre o Deus de Israel. No entanto, a realidade se revelou de maneira impressionante. O verdadeiro Deus, de uma forma diferente da intervenção na época de Sansão, demonstrou sua soberania. A queda repetida de Deon diante da arca do Senhor, culminando com a destruição de sua imagem, era uma mensagem clara. Nenhum ídolo pode resistir diante do Todo-Poderoso. Esses acontecimentos não apenas frustraram as expectativas dos filisteus, mas também serviram como um testemunho poderoso da supremacia do Senhor Deus sobre todos os falsos deuses. Imagine por um momento a antiga cena da humilhação e destruição do ídolo Deon, uma poderosa lembrança da futilidade de depositar fé em ídolos. Essa história, embora pertença a um tempo distante, ecoa uma verdade eterna.
A idolatria ainda existe, mesmo em nossa era moderna. Mas os ídolos de hoje são diferentes. Eles não têm a forma de estátuas de pedra como Baal ou Deon, e ainda assim exercem uma influência profunda sobre nossas vidas. Um desses ídolos modernos é o dinheiro, uma força poderosa e onipresente em nossa sociedade materialista. O sucesso financeiro e a riqueza são frequentemente vistos como sinônimos de valor pessoal e sucesso. Muitos se perdem na corrida desenfreada pela riqueza, sacrificando tempo, relacionamentos e até a própria ética em busca de ganhos financeiros. A Bíblia nos adverte, em 1 Timóteo do 6 ao 10, sobre o perigo de amar o dinheiro, um amor que pode levar ao desvio de uma vida contente e centrada em Deus. Outro ídolo moderno é o prazer. Vivemos em uma época que valoriza o entretenimento constante, o conforto e a gratificação instantânea. O desejo por prazer pode tomar conta da vida de uma pessoa, especialmente em uma cultura que muitas vezes promove o hedonismo. A busca incessante pelo prazer pode se tornar um objetivo de vida, desviando-nos de um caminho pautado pela sabedoria e pelos princípios de Deus. Isso reflete a advertência em 2 Timóteo do 3 ao 4, onde as pessoas são descritas como amantes dos prazeres mais do que de Deus. A idolatria do prazer nos leva a um estilo de vida regido por desejos e não pela direção divina. Vamos falar sobre algo que pode tocar profundamente nossas vidas. A maneira como nossos relacionamentos pessoais podem, às vezes, ofuscar nossa relação com Deus. Pense nisso. O amor por um parceiro, um filho, um amigo pode se tornar tão intenso que acaba superando nosso amor por Deus. Jesus falou sobre isso em Mateus do 10 ao 37, dizendo: "Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim." Mas calma, isso não desvaloriza nossos laços humanos. Pelo contrário, ele simplesmente nos lembra de manter nossas prioridades em equilíbrio, com Deus no centro. Aqui está o desafio da nossa era: enfrentar a idolatria moderna. Isso significa olhar para dentro, avaliar o que realmente valorizamos e nos perguntar se estamos colocando Deus acima de tudo. Como cristãos, somos chamados a viver no mundo, mas não ser consumidos por ele. Devemos apreciar as alegrias da vida sem permitir que elas nos dominem. Lembre-se do primeiro mandamento: "Não terás outros deuses diante de mim." Êxodo do 20 ao 3. É um convite a viver uma vida que reflita nossa verdadeira devoção ao Criador e não às coisas criadas. Agora pense no Deus das Escrituras. A Bíblia fala de Deus tendo mãos, olhos, boca. Mas isso é uma maneira de nos ajudar a compreender sua grandeza, poder e presença onipresente. Deus é Espírito, algo além da nossa plena compreensão. E é importante lembrar que Deus está em um plano muito mais elevado do que nós, ou mesmo os anjos. Continuaremos aprendendo sobre Ele, sobre sua glória, pureza, poder e santidade, por toda a eternidade. Então, adorar o único Deus verdadeiro é um convite a se conectar com algo maior do que podemos imaginar, com reverência e temor. Agora, meu amigo, minha amiga, descubra o mistério da fé. Por que Jesus, sendo Deus, orou a Deus? Assista ao nosso próximo vídeo e explore as profundezas dessa intrigante questão espiritual.